Antes de tudo, eu quero dizer que para mim é uma honra muito grande participar desta homenagem dos 50 anos de militância na advocacia trabalhista do Dr. Edésio Franco Passos, porque foi exatamente aí, na militância trabalhista, ele como advogado trabalhista e eu como juiz do trabalho, é que eu o conheci. Especialmente na época em que eu fui vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região e tinha a incumbência de fazer a instrução dos chamados dissídios coletivos. Então, conheci o Dr. Edésio, que atuava muito nessa área, na defesa coletiva e atuando sempre como defensor da classe dos trabalhadores. Dessa época, o que eu tenho de lembrança e o que eu tenho marcado comigo é que o Dr. Edésio, a par de toda uma preparação intelectual na área trabalhista, era ou é uma pessoa assim muito talhada para o exercício dessa atividade, pela sua serenidade, pelo seu equilíbrio, sem deixar de lutar insistentemente por uma causa que ele sempre acreditou, que é a melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores brasileiros. E nisso realmente ele se empenhou muito durante a sua carreira trabalhista, e o que se percebe é que nessa trajetória ele tratou as pessoas com educação, com respeito, e aí eu acho que por aí é que ele conquistou a todos seus amigos e também os seus adversários pela forma educada, serena com que tratava as pessoas, né? E na defesa dos direitos, das reivindicações, né, sempre se mostrou também de uma serenidade, de um equilíbrio muito grande. E por isso eu acho que essa foi uma das receitas do sucesso nessa carreira de advogado trabalhista, né? Penso que o Dr. Edésio, nessa sua trajetória de 50 anos da advocacia trabalhista, atuando principalmente aí na defesa dos trabalhadores, conquistou, junto com os trabalhadores, muitas melhorias nas condições de trabalho daqueles que vivem do trabalho assalariado no Brasil. Eu me lembro que tal o respeito e também a admiração pelo profissional Edésio Franco Passos e também pela pessoa humana Edésio Franco Passos, lá nos idos de 1990, o Tribunal Regional do Trabalho daqui do Paraná votou uma lista tríplice para a composição do Tribunal Regional. E eu me recordo que nessa votação ele foi incluído nesta lista tríplice por votação unânime de todos os magistrados então presentes naquela sessão, coisa que penso que nos registros históricos da Nona Região nós não temos precedentes. Então isso mostra, né, como o Dr. Edésio foi respeitado e admirado como militante da advocacia trabalhista. E essa homenagem nos 30 anos de TRT do Paraná foi pela sua militância e até pelo pioneirismo, porque consta que o Dr. Edésio foi o advogado do primeiro processo de dissídio coletivo que tramitou aqui no Tribunal Regional do Paraná
desde a sua instalação. Então, para registrar toda esta carreira, né, que na época, ao completar 30 anos, o Tribunal Regional resolveu prestar esta homenagem àquele advogado pioneiro. Agora, com relação a essa lista que eu me referi, a Constituição determina que os tribunais sejam compostos com pelo menos 20% de pessoas oriundas do Ministério Público, do Trabalho e da Advocacia. E aí, neste processo, então a Ordem dos Advogados do Brasil encaminha para o tribunal uma lista de 6 nomes, para que daí o tribunal reduza esta lista para uma lista de 3 nomes, para que o presidente da República então possa fazer a indicação do novo integrante do tribunal, né? Então foi nesse episódio que o doutor Edésio, constando da lista sextupla elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil, o Tribunal Regional do Trabalho, na votação para a redução à lista a 3 nomes, é que ele obteve a unanimidade dos votos dos juízes então presentes naquela sessão. O que eu acho que é oportuno ressaltar sempre, né, é que o doutor Edésio, além dessa militância no judiciário trabalhista, nessa atividade em que ele se mostrou tão dedicado, tão interessado e certamente conquistou assim, benefícios muito grandes para uma classe inteira de trabalhadores, ele teve também militância, pouco de militância política, né? Que também sei que nessa área também se mostrou um homem comprometido com as causas sociais, também aí atuando na defesa dos menos favorecidos, né? E ultimamente agora, como homem público, atuando aí numa entidade estatal como é a Itaipu Binacional, o que a gente percebe, embora não adentrando aí na rotina diária, não fazendo esta avaliação quanto à rotina diária, o que se vê é que nesse período todo em que tem exercido este cargo público, não se lançou nenhuma mácula ao doutor Edésio, né? É um homem que realmente trabalha com seriedade no trato da coisa pública, com dedicação, né? Comprometido realmente com trabalhar na repartição pública em benefício realmente do povo e com absoluta probidade. Por isso é que em todo esse período que ele tem atuado no exercício de cargos públicos, não se ouviu nenhum senão a atuação do Dr. Edésio Passos em relação à questão probidade, que está assim tão questionada nos dias atuais, né? Então eu acho que realmente essa questão da probidade, da seriedade no trato da coisa pública, eu acho que é uma coisa que precisa ser ressaltada, né? E que o Dr. Edésio tem cumprido assim com uma seriedade muito grande, né? Então eu, ao mesmo tempo em que parabenizo o Dr. Edésio pelos 50 anos de exercício da militância trabalhista na advocacia, eu registro aqui também os cumprimentos pela forma comprometida com as causas sociais com que atuou como deputado federal e também essa seriedade e a probidade com que atua na vida pública até hoje.